Graças e paz, queridos, bom dia. Estamos aí no quarto dia do nosso 21 dias de jejum e oração por expansão e colheita. Eu quero aqui compartilhar com você uma palavra neste devocional que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do verso 14 ao 30. E eu quero ler com você apenas o versículo 14, que diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Você pode prosseguir a leitura aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 25, versos 14 ao 30. Amados, Jesus, o nosso mestre, ele sempre ensinava utilizando parábolas. As parábolas dos talentos é o exemplo disso, onde Jesus nos transmite algumas lições muito importantes, né, ligadas à necessidade de servir ao Senhor com toda diligência, prudência, vigilância, para que nós possamos aguardar o seu retorno, a sua segunda vinda. E eu quero compartilhar aqui com você alguns pontos, alguns aspectos em relação a essa parábola para a nossa meditação neste dia. O primeiro aspecto, queridos, é que os talentos são distribuídos a todos. Se você observar, o Senhor distribuiu talento àquelas pessoas. O talento, ele era uma unidade monetária, né? Era referente ao dinheiro utilizado na época, mas com o passar dos anos, os talentos foram considerados como aptidões, né? Dadas por Deus até mesmo. Então, um primeiro aspecto que nós podemos compreender é que os talentos eles são distribuídos a todos de uma forma distinta. O Senhor, nosso Deus, é que dá. E é claro que aptidões, elas podem e devem ser cultivadas e desenvolvidas. Um segundo aspecto é que os talentos são distribuídos na medida da nossa capacidade. Quando você olha para este texto bíblico, você vai ver que um recebeu 5, outro recebeu 2, um recebeu 1. Isso vai conforme a capacidade de cada pessoa. Isso nos mostra que nós somos pessoas diferentes, né? Um vai ter uma habilidade de melhor negociação, outro vai ter uma habilidade de melhor relacionamento, né? De comunicação, enfim, várias habilidades que o próprio Deus nos dá. E no corpo de Cristo não seria diferente, porque nós somos diferentes uns dos outros, né? E existem muitos membros e cada um exerce a sua função conforme a capacidade, conforme a sua capacidade, conforme os dons e talentos que o Senhor deu, e tudo isso para o bem do corpo de Cristo. Um terceiro aspecto, meu irmão, minha irmã, é que os talentos eles são distribuídos para serem multiplicados. Você vai perceber que aquele que tinha 5 ganhou mais 5, aquele que tinha 2 ganhou mais 2. Então, o Senhor nos dá os talentos, nós temos que desenvolvê-los. Cada um recebeu na medida da sua capacidade e Deus não vai cobrar além daquilo que Ele nos confiou. A própria Bíblia, o próprio Evangelho vai dizer que aquele a quem muito é dado, muito lhe é cobrado. Ou seja, se você recebe, o Senhor vai requerer de você aquilo que Ele te entregou. A única coisa que Ele espera da nossa parte é que sejamos pessoas que tenham consideração, cuidado. Ele espera que não haja negligência da nossa parte. E por fim, queridos, os talentos multiplicados são recompensados. Nós vemos isso neste texto bíblico, que o Senhor voltou e requeriu ali uma prestação de contas. Os servos diligentes foram não apenas elogiados, mas eles foram recompensados. O que eu e você temos feito com os talentos que o Senhor tem nos dado? Nós temos multiplicado? Será que naquele grande dia, quando chegarmos diante dele, as nossas mãos vão estar cheias ou vão estar vazias? Eu quero neste dia te trazer para esta reflexão. Vamos refletir, vamos ver como temos usado os talentos que o Senhor tem nos dado, que são recursos poderosos.
neste quarto dia de jejum e oração, pela colheita, pela expansão ministerial. Você é chamado a usar os seus dons com prudência, com diligência e não a enterrá-los. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Um forte abraço.